Louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos felizes em estar aqui pela primeira vez. Esta igreja abençoada, e sob a supervisão do pastor local, pastor Remo. E desejo do nosso coração, pastor Remo, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, toda a sua família, todo o seu ministério. Também agradecemos a Deus pela vida do irmão Márcio, que esteve nos fazendo um convite, e obrigado pela confiança, irmão Márcio, pelo convite de estarmos aqui. Também quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que também está acompanhando nesta noite. Sempre que a gente é convidado para ministrar, ela sempre me acompanha, e a gente está sempre assim, andando junto, né? Graças a Deus, principalmente no ministério por aí afora, graças a Deus. Meus queridos, vamos para a palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 17. Quero começar a igreja, mas quero falar aquilo que o Senhor Jesus tem colocado no meu coração. Atos, capítulo de número 17. Apenas o versículo 23. A igreja achou? Amém. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: porque, passando eu, e vendo os vossos santuários, achei também um altar, que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Você pode glorificar o nome do Senhor para esta palavra. Curve a sua cabeça. Altíssimo Deus e eterno Pai, nessa noite queremos ainda, Senhor, neste santuário, neste culto que é prestado para Ti, toda honra, toda glória e todo louvor, toda adoração é para o Senhor, meu Deus. Meu Deus, muito obrigado pela vida deste povo que aqui está. Muito obrigado porque o Senhor nos conduziu até aqui. E agora, Senhor, chegamos ao momento da Tua palavra, a ministração da Tua palavra. Quero pedir, Senhor, encarecidamente, que o Senhor venha alargar os ouvidos e corações, para que a Tua palavra adentre, meu Deus, na vida deste povo que aqui está, como adentrou a minha. Assim, Senhor, não me deixa ir além e nem aquém do que está escrito. Apenas, ó Pai amado, aquilo que Tu me deste. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diz: amém. Meus queridos, meus queridos, nós estamos aqui no capítulo número 17. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, a gente vai acompanhando aqui devagarzinho, até tudo quanto Deus falar nos nossos corações. E eu quero que você leia, veja aí o capítulo 17, a partir do verso 15. O apóstolo Paulo, nesse momento, o apóstolo Paulo está na Grécia, em Atenas, cidade de Atenas. O capítulo número 17, ele nos traz algumas viagens que o apóstolo Paulo estava fazendo. Ele havia passado por Tessalônica, e lá ele teve um grande problema com os irmãos de Tessalônica, o povo de Tessalônica. Ele teve que sair de lá fugindo, porque se levantou certa perseguição contra ele, e ele teve que sair às pressas. Saindo da cidade de Tessalônica, o apóstolo Paulo chega agora na cidade de Bereia. Acredito que os irmãos já ouviram falar dos crentes bereanos. Os crentes bereanos eram aqueles que os irmãos, os judeus de Bereia, na verdade, dizendo, eles examinavam tudo quanto o apóstolo Paulo dizia conforme a palavra. Até que ali ele foi bem recebido, foi bem recebido, foi bem acolhido pelo povo de Bereia, e ali uma igreja nasceu. Assim como
como também nasceu em Tessalônica. Porém, os judeus que perseguiam o apóstolo Paulo na cidade de Tessalônica foram para Bereia, porque souberam que ele estava lá. E Paulo, mais uma vez, tem que fugir. De maneira que agora ele chega em Atenas, uma cidade grega. E chegando lá, ele tem que aguardar alguns discípulos. Por exemplo, veja o versículo 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível. O apóstolo Paulo estava na cidade de Atenas, aguardando esses demais irmãos chegarem para dar continuidade à obra. Contudo, enquanto aqueles irmãos não chegavam, observe o versículo 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Irmãos, percebam, aqui existe uma comoção espiritual, uma revolta interior. Aqui no original, se nós formos estudar isso mais a fundo, nós veremos que dentro de Paulo levantou-se uma revolta, uma indignação por conta do estado espiritual daquela cidade. O apóstolo Paulo ficou revoltado, indignado, comovido por ver uma cidade tão linda, mas ao mesmo tempo tão entregue à idolatria. Os estudiosos dizem que a cidade era enladeada de ídolos, de postes ídolos. Alguns até dizem que em cada esquina havia um ídolo a um deus. Os irmãos sabem que a Grécia era politeísta e eles cultuavam a vários e vários deuses. E Paulo está nesse momento ali vendo tudo isso, e o seu espírito ficou comovido, o seu espírito ficou revoltado. E isso, irmãos, nos fala algo grandioso. Nós estamos diante de um mundo, diante de um presente século, que não dá para crente verdadeiro se acomodar com as comodidades deste mundo, com a prostituição deste mundo, com a degradação espiritual deste mundo. 1 João capítulo 5, verso 19 diz: nós sabemos que nós somos de Deus, mas o mundo está maligno. Mas é por isso que Deus ainda tem uma igreja fiel, verdadeira, que não se conforma com o presente século. Será que tem uma igreja assim aqui nesse lugar? Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ainda tem mais. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 ao 16, diz algo grandioso. O apóstolo Pedro diz: como filhos obedientes, não se deixando levar pela concupiscência, não se conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo, olha o que ele diz: como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: ele é santo, sede santo, porque eu sou santo. É tempo de viver em santidade, diante de um mundo tão caído, tão depravado, tão corrompido, onde o adultério é uma normalidade, onde o roubo e a corrupção é algo normal. A igreja vai na contramão dizendo: não, eu sou santo porque o meu Deus é santo, e eu não vou me conformar com o presente mundo
santo, Ele é santo, Ele é santo. Crente que não se comove mais, está precisando passar pela oficina de Jeová. Crente que não consegue se indignar, não se revolta com as arbitrariedades, com as loucuras deste mundo, meu irmão, está precisando voltar ao primeiro amor. Mas eu creio que nessa noite tem uma igreja aqui, do Ministério Filadélfia, que é fiel a Deus. Cadê os fiéis que podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia! No verso 17, a gente trabalha com a palavra de Deus, preste atenção. No versículo 17, o apóstolo Paulo diz, o escritor diz, que o apóstolo Paulo disputava nas praças. E todo sábado ele ia para a sinagoga. Esse era o dia a dia do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não ficava parado. O apóstolo Paulo estava todo dia fazendo algo para o Senhor. Não, crente conformado e acomodado é a pior coisa que tem. O apóstolo Paulo estava aqui todo dia na praça, todo dia na sinagoga, não, na praça, e como ele diz na sinagoga, porque o dia no sábado, no Shabat judaico, é que os judeus se reuniam. Todo dia o apóstolo Paulo estava trabalhando para o Senhor. E enquanto o apóstolo Paulo estava nesse cotidiano, observe o versículo 18. Surgem alguns filósofos, chamados epicureus e estoicos. Agora olhe para mim. Aqui existem duas classes de filósofos, epicureus e estoicos. Eu não vou demorar muito falando sobre isso. Porém, eles eram dois grupos de filosofias extremos. Hoje o mundo também está pior do que estava antes, né? Mas naquela época, não acho. Esses filósofos aqui, chamados estoicos, dentre os dois eles eram pior. Porque esses filósofos aqui, eles negavam a imortalidade. Eles diziam que não havia imortalidade. Eles também diziam que não é possível ser filho de Deus. Eles diziam, eles negavam, irmãos, tanta da coisa. É tanto que o seu maior mestre, que foi chamado Epicuro, ele era chamado como profeta do prazer. Por quê? Porque eles acreditavam que a vida é prazer, é uma busca pelo prazer pessoal. Você está entendendo? Diga amém. Amém. É uma busca pelo prazer pessoal. Eles acreditavam que era melhor buscar uma vida feliz. A felicidade estava em buscar as coisas materiais. E hoje, irmão, a materialidade do mundo está do mesmo jeito. E eles acreditavam nisso. Eles acreditavam também que não havia vida depois da morte. Eles acreditavam que a vida era feita por acaso. Não, nós estamos aqui só por acaso. E depois que a gente morrer, acabou. Tem gente pensando assim, não tem hoje, não tem? Ora, como não tem. Avalice não tem crente pensando assim, não tem. Né? E eles, irmãos, eles eram esse grupo, dos dois eles eram o pior. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente pega isso e faz um contraste com a palavra de Deus, a gente vai ver que é totalmente diferente. Preste atenção. Em Lucas capítulo 12, do versículo 15 ao 21, nós vamos ver uma parábola que Jesus vai citar, chamada parábola do rico insensato. Olha como é que Jesus começa a parábola. Ele diz: acautelai-vos, tenham cuidado da avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então não adianta, meu irmão, minha irmã, você buscar a felicidade nas coisas deste mundo. E Jesus continua mostrando que aquele homem que era rico teve a sua
sua propriedade produziu com abundância bastante frutos. E aquele homem olha para o que a sua propriedade produziu e ele pergunta para si mesmo: como é que eu vou fazer para armazenar tudo isso? Como é que eu vou fazer para guardar tudo isso? Meus celeiros não cabem. Aí ele diz para ele mesmo: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou destruir os meus celeiros e vou fazer outros maiores. Aí eu vou conseguir armazenar tudo. Ou seja, a cabeça do homem estava em quê? Só aqui. Só aqui. Aí o que é que Jesus continua mostrando? E eu direi à minha alma. Olha o que é que o homem estava dizendo para si mesmo. E direi à minha alma: tens bens aí para muitos anos, teu depósito está cheio. Ele armazenando coisas, a sua vida com coisas passageiras. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Tens em depósito muitas coisas para muitos anos. Aí olha o que é que ele diz: descansa, come, bebe e folga. Ele já estava pronto para aquilo ali, só para aquilo ali que ele fez para ele mesmo, para desfrutar só o fruto do seu campo. Porém, Jesus disse que naquela mesma noite Deus iria procurar aquele homem. Deus iria procurar aquele homem e ainda ele ia fazer uma seguinte pergunta: louco, insensato, nesta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? E o que tu tens preparado, para quem será? Porque para ti não vai ficar. Porque o que tu está produzindo para ti, meu irmão, tu nessa noite vai deixar de viver. Tu vai deixar isso para quem? Aleluia. Aí Jesus vai para concluir a parábola. Jesus diz: assim é aquele que ajunta tesouros e riquezas para si mesmo e não é rico para com Deus. Jesus diz: é melhor você entesourar tesouros do céu, onde a prata e a ferrugem não pode corroer e ladrões não podem cavar e nem roubar, do que você tentar ajuntar tesouros aqui, porque aqui a prata é corroída e a roupa se estraga, ladrões cavam e roubam, mas os tesouros do céu, quem ajunta a riqueza com ele é diferente. Mateus 16, 26 diz: o que é que vai dar em troca da tua alma? O que é que tu dará? O que é que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é que adianta nós depositarmos a nossa esperança, a nossa vida na materialidade deste mundo, se dele nós nada vamos levar? Aleluia. Aleluia. Agora sabe o que é que me consola? Salmo 16, 11. O salmista disse assim: Senhor, pega isso aqui, irmão, faz-me ver a vereda da vida. Na tua presença, é só na presença dele a abundância de alegria, e a tua mão direita existem delícias perpetuamente. Nós devemos buscar as riquezas que vêm do alto. É o que Deus tem para nos dar, é o que Ele pode nos oferecer, que vale mais do que a riqueza deste mundo inteiro. Agora perceba aqui no versículo 18, por favor. Olha a parte B do versículo. Quando o apóstolo Paulo pregava, estava ministrando a palavra da cruz, acerca da ressurreição, olha o que é que aqueles filósofos diziam de Paulo. O que é que esse paroleiro está dizendo? O que é que esse papagaio está falando?
O que é que essa matraca está dizendo? Aí olha a outra parte. Olha o que é que lhes parecia. Outros não sabiam o que ele estava anunciando. E outros estavam tentando entender alguma coisa. Irmão, sorrindo. Isso aqui era naquela época, enquanto Paulo estava pregando para um povo idólatra. Mas não se admire de ver crente do mesmo jeito. Em que a palavra está sendo pregada e uns não sabem o que está sendo pregado e outros, eu acho que o pastor Neco quis dizer isso, eu não entendi. Esse povo, irmãos, não entendia o que Paulo estava falando e ainda tentava entender e não sabia o que era. Aí olha a última parte do versículo. Por quê? Porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Aleluia. E eles contendiam, a palavra diz que eles contendiam, eles disputavam. Porque Paulo estava anunciando a Jesus e a ressurreição. E sabe, irmãos, para lá fora, para quem não entende nada, conforme está escrito a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, a palavra diz que para os que se perdem, a palavra da cruz é loucura, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E ainda tem mais, ainda em 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, o apóstolo Paulo escreveu e diz: porque aprove a Deus a nos chamar, a nos salvar pela loucura da pregação. Aqui não tem nenhuma coisa, aqui não tem nenhum corintiano para dizer nós somos loucos por ti, Coríntios, mas aqui tem um bocado de crente louco, todo por Jesus. Aleluia! O mundo não entende a loucura da pregação. Para crente verdadeiro e sincero, ela tem o seu perfil. Olha ali. Glória a Deus. Vamos avançar, meus queridos. Do versículo, você está entendendo? Você pode dar uma glória a Deus? Do versículo 19 ao 21, nós não vamos ler tudo, mas eu vou resumir. Olhe para mim, por favor. Depois que o apóstolo Paulo está ministrando, os filósofos ficam interessados em ouvir mais. Eles querem agora ouvir mais. Agora, olha o movimento. Preste atenção nisso aqui. O apóstolo Paulo estava na praça, aqui embaixo. Aqui embaixo. Aí esses homens que estão ouvindo Paulo, no meio da praça, pegam ele e fazem assim com ele. Como assim, irmão Soares? A palavra diz que eles levaram Paulo para o Areópago. O Areópago era uma estrutura que ficava nas colinas. Ficava no cume de um monte na Grécia. E era lá onde eles eram ouvidos, era lá onde eles ouviam, onde eles resolviam as questões políticas, sociais. Era onde a alta classe estava lá. E isso era onde os filósofos se reuniam para discutir as ideias. No Areópago. Aí olha o que é que o servo de Deus, irmão, que está aqui anunciando a palavra no raso, vai para cima. Glória a Deus. E aqui o apóstolo Paulo é levado para lá. E nesse momento em que o apóstolo Paulo é levado, observe o versículo 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. O apóstolo Paulo percebeu a idolatria. Isso aqui no original vocês são devotos demais. Vocês são religiosos demais. É porque essa nossa versão, irmão, quando se traduz, às vezes perde um pouco do brilho no original.
Mas veja, o apóstolo Paulo está dizendo: eu percebi que vocês são devotos demais, vocês são religiosos demais. E no versículo 23 ele começa a pregar. E essa pregação de Paulo, irmãos, é linda. Olha o versículo 23, mais uma vez, por favor. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Agora olha o finalzinho do versículo: esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é esse que eu anuncio a vocês. No meio daquele panteão, no meio daquelas estátuas, no meio daqueles altares, havia um altar que não tinha estátua nenhuma, era só o altar. O altar estava livre. E o que o apóstolo Paulo percebe? Esse pessoal, ele é religioso demais, mas eles estão honrando e não estão conhecendo. O que é que adianta honrar ou querer honrar o nome de Deus se nós não conhecemos? O que é que adianta, meus irmãos, minhas irmãs, a gente se apegar a fazer isso, fazer aquilo, mas nós não temos um profundo relacionamento com Deus que nos salvou, que nos chamou? Não há relacionamento sem intimidade, sem profundidade, não adianta de nada. Mateus capítulo 25, verso 12, nos mostra a parábola das 10 virgens. 5 se prepararam e entraram como noivo, e as outras 5 ficaram do lado de fora. Chegaram na porta e disseram: abre-nos a porta, Senhor, abre-nos a porta. E o que é que aquele homem fala? Apartai-vos, que eu não vos conheço. Não adianta, irmãos, nós honrarmos ao Senhor com os lábios e o nosso coração está distante dele. O próprio Jesus falou lá em Mateus 15, 8: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. O Senhor não te quer por metade, o Senhor não te quer por temporada, o Senhor não te quer só uma hora do dia, Ele te quer por inteiro. Isaías 55, verso 6 nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai o seu nome enquanto está perto. Não adianta. Olha, a mulher samaritana instruída, a primeiro olhar, parece uma mulher muito instruída sobre muitos assuntos. Os irmãos sabem, os irmãos conhecem. Porém, olha o que é que Jesus disse para ela, lá em João 4, 22. Vocês adoram o que vocês não sabem. Vocês adoram, vocês cultuam, mas vocês não sabem. É tanto, meus irmãos e minhas irmãs, que ainda no mesmo Evangelho de João, Jesus no seu estado eterno, é tanto que lá no capítulo 1, verso 1 diz: no princípio ele era verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse mesmo verbo, esse mesmo Senhor que estava com Deus desde o princípio de tudo, ele desce. No versículo 14 diz: e ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus se tabernaculou, Deus tomou forma humana na pessoa do seu Filho, para que os homens pudessem conhecê-lo. E você está perdendo tempo não querendo conhecer o Senhor. Por quê? Você está esperando que aconteça o que aconteceu com Jó? Capítulo de número 42 foi quando Jó caiu na real, deixou toda aquela soberba espiritual e disse: Senhor, depois que ele estava todo quebrado,
Ele diz: Senhor, bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Eu falei de coisas que eu não entendia. Eu falei de coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não entendia. Mas com meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia! Ele veio para habitar no nosso meio, para se tabernacular no nosso meio. E eu creio que nessa noite você já pode sentir a presença dele. Versículo 24. Paulo agora começa a apresentar a pessoa de Deus. Olha o que ele diz. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. O que é que Paulo está dizendo? Ele, ao invés do que vocês estão vendo por meio dessas estruturas aqui, ele é que é o Deus Criador. Ele é que fez o mundo. Ele é que fez tudo. E ele é tão grande, tão imenso, que não cabe dentro de um templo desse. Mas ele é tão grande e tão imenso que ele se interessa em morar aqui, ó. Ele se interessa em morar dentro do nosso coração. Um tabernáculozinho pequeno, mas que nessa casa aí eu quero fazer morada. Eu quero habitar dentro dela. Eu quero viver dentro dele. Eu quero morar nele. Quem é casa e habitação de Deus aqui nesta noite? Versículo 25. Olha o que é que ele diz mais. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida, a respiração e todas as coisas. No versículo 25, o apóstolo Paulo está dizendo: ele é um Deus autossuficiente. Ele é um Deus que vive por si mesmo. Ele é o Senhor de tudo, e ele é tão dono de tudo, que ele ainda dá a vida. Salmo 115, é onde a gente vai ver aqui esse contraste. Enquanto aquela sociedade cultuava deuses mortos, o apóstolo Paulo estava apresentando um Deus vivo. E no Salmo 115, do verso 4 ao 7, o salmista diz assim: é como se Deus estivesse falando pela boca dele. Ele diz: olha, esses deuses aí, esses ídolos, feitos de prata e ouro, são obras das mãos dos homens. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm nariz, mas não sentem cheiro. Eles têm mãos e não apalpam. Eles têm pés, mas não andam. E não sai nada da sua garganta. Deuteronômio 32, 39. Preste atenção aqui. O livro do Deuteronômio, ele é um dos importantes livros do Pentateuco, que registra os últimos 3 cânticos de Moisés. E no último cântico de Moisés fala a seguinte coisa de Deus: eis que Deus, ele é lindo, irmãos, porque é como se algo profundo, que demonstra a autossuficiência de Deus. Que Deus não é, irmãos, como os demais deuses. É tanto que ele diz: mas vede agora que eu sou, e não há Deus nenhum comigo. Por quê? Porque é Ele quem mata e é Ele quem dá vida. É Ele quem fere e é Ele quem sara. E não há ninguém que possa escapar das mãos dele. Ainda se tratando disso, lá em primeiro livro de Samuel, capítulo número 2, do verso 6 ao 7,
quando Ana está cantando, entoando o seu cântico ao Senhor, Ana diz: é o Senhor quem mata e quem dá vida. É o Senhor que faz descer a sepultura e torna a tirá-la de lá. É o Senhor quem empobrece e quem enriquece. O Senhor é quem levanta o pobre do pó, do esterco, do monturo. É Ele quem exalta o necessitado e o faz se assentar no lugar de príncipe, e ainda faz ele herdar um trono de glória. É esse o nosso Deus. Vamos avançar. No versículo 26, o apóstolo Paulo continua dizendo: e de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já ordenados e os limites da sua habitação. Nós vamos ver a criação lá no capítulo 1 e 2 de Gênesis, em que Deus faz o homem do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida e o faz alma vivente. No Salmo de número 139, nós veremos algo grandioso, em que o salmista diz: Senhor, ainda quando eu não tinha forma, aleluia, ainda quando eu não tinha forma no ventre de minha mãe, o Senhor já me conhecia. A tua vida não é por acaso, você não nasceu por acaso, mas foi um projeto, um plano que Deus determinou para você. Aleluia. E esse Deus tão grande, é interessante, esse Deus tão grande, tão imenso, Criador do mundo, Criador da vida, Ele está tão disponível para a humanidade, que no versículo 27, a palavra nos mostra que esse Deus pode ser buscado. Olha o versículo 27, por favor. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Essa palavra vale glória, vale aleluia. É um Deus que está disponível para ser achado, no Márcio. Não é um Deus que você precisa peregrinar em romaria. Você não precisa ir de joelho numa escadaria para pagar a promessa. Ele pode ser buscado aqui e agora. Ele pode ser buscado dentro de um leito de hospital. Ele pode ser buscado dentro de um banheiro. Ele pode ser buscado até lá de mais profundo em que você estiver. Porque o salmista disse: se eu estou lá embaixo, Ele está. E se eu subo, Ele também está. E Ele está aqui. Aleluia. Jeremias 23 nos diz: porventura, eu sou Deus somente de perto? Eu também não sou Deus de longe? Aleluia. Oh, meu irmão, não te preocupa com quem você deixou a quilômetros de distância. O teu Deus que está aqui, Ele também está lá. Porque a presença dEle alcança nesse momento. Ainda se tratando do livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 12 e 13, a palavra nos diz algo interessante. O Senhor dizendo: então vocês me invocarão, e ireis até mim, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E me buscareis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Aleluia. Tiago 4,8 também nos diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Não adianta, meu irmão, você querer isso ou aquilo se você está distante de Deus.
Se você está ignorando o Senhor, o negócio é se achegar. O negócio é dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, está tudo difícil, mas eu estou aqui. Senhor, o negócio está complicado, mas eu estou aqui, Senhor. Eu vim para te buscar. Romanos 10:13 diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos correr para finalizar. Versículo 28. Esse versículo também é muito lindo. A palavra diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: nós vivemos por causa dele. É ele que me dá o respirar. É ele que me permite me locomover. Minha irmã, meu irmão, você só está aqui porque o Senhor permite você estar. Não é por causa de você mesma, não é por nenhum atributo que existe em você, mas a tua vida é um ato de misericórdia do Senhor. Ezequiel 18:4 diz: toda alma é minha. Toda vida passa pela mão do Senhor. A palavra ainda continua dizendo mais, lá em Mateus 6, é por isso que nós não devemos querer ser independentes de Deus. Está sempre dependendo. O Senhor Jesus disse: não vos inquieteis, não andeis ansiosos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos e o que vestiremos. Porque aqueles que são de fora da aliança, aqueles que não têm Deus, é que se preocupam com isso. Aí olha o que é que Jesus diz mais: mas o vosso Pai Celestial sabe de todas as vossas necessidades. O teu Pai sabe, antes mesmo que tu venha a pedir. Eu não sei se você está entendendo, mas nessa noite o Senhor está dizendo: meu filho, minha filha, eu sei, eu conheço, eu ouvi, eu estou ouvindo. 1 Pedro 5,7 diz: lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele cuidará de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos avançar, eu já quero encerrar. Versículo 29. E olha o que é que o apóstolo Paulo continuou dizendo para aquele povo: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer para aquela sociedade corrompida, idólatra, é que Deus não é fruto da nossa imaginação. Deus não nasceu na cabeça do homem. Não, senhor, não, senhora. Veja algo interessante que explica isso, porque a própria Bíblia que se explica. Jeremias capítulo número 10, verso 3 ao 6, é interessante o que Deus diz a Jeremias, irmãos. Algo interessante. Ele diz assim: olha, Jeremias, esses homens aí, eles vão lá para dentro das matas, dentro de um bosque, eles pegam um pedaço de madeira, cortam com um machado, traz para cá, eles enfeitam eles com ouro e prata, e esse pedaço de madeira ele não pode falar, ele precisa ser conduzido, porque ele não pode andar. Aí olha o que é que Deus ainda diz mais, sobre esses aí, sobre esses deuses, não tenham receio deles. Por quê? Porque eles não podem fazer mal, tampouco têm poder para fazer o bem. Aleluia. Veja, irmãos, por que isso acontece? Por que isso aconteceu? Romanos 1,23 explica. Porque os homens mudaram a glória da imagem do Deus incorruptível para a semelhança da imagem dos homens corruptível.
em semelhança de aves, répteis e quadrúpedes. Deus não é fruto da nossa imaginação. O Deus que nós servimos, Ele é vivo. E Ele ainda habitou no meio de nós. E ainda se interessa em habitar no nosso meio. Deixa eu correr para finalizar. Versículo 30, parte A. Mas Deus, olha bem o que é que o apóstolo Paulo diz. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Aqui a parte A desse versículo fala do tempo da ignorância. Em outras versões, eu vou já explicar isso. Em outras versões, a palavra mostra que é o passado. Por exemplo, a versão King James diz algo tão interessante, que diz que Deus fechou os olhos para esse tempo. Para esse tempo da ignorância, para esse tempo que nós não conhecíamos a Deus. Deus não quis nem saber. É tanto que lá em Miqueias, capítulo de número 7, 18 e 19, diz que o Senhor pegou o nosso passado e lançou nas profundezas do mar. Aleluia! É por isso que agora nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne, embora andemos na carne. Mas nós não conhecemos assim, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem é nascido de novo aqui em Deus? Aleluia! Deixa eu finalizar. Eu só não posso finalizar sem esses últimos versículos. Eu peço só mais um pouquinho, por favor, só para finalizar. A parte B do versículo 30, por favor. Depois que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, olha o que é que a palavra diz. Anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. O que é que essa parte do verso da palavra está dizendo? A mensagem de Deus. Olha, irmãos, a mensagem de Deus sempre foi a mesma. Qual? Arrependei-vos. E o seu alcance, o seu alvo, foi a todos os homens, em todos os lugares. Olha o que é que a palavra está dizendo. A todos os homens, em todos os lugares. E perceba que é a mensagem de Deus e o seu alcance. No livro de Ezequiel, no profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 11, a palavra de Deus diz assim: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não é um ser tirano, irmão. Deus não é uma pessoa arbitrária que te deu essa vida só para sofrer, para viver essa mesma coisa longe dele. Não. Deus não tem prazer na morte do pecador, daquele que morre sem confessar a Cristo. Deus não tem prazer nisso. O prazer de Deus está, conforme diz a palavra, Ezequiel 33:11, que aquele pecador, que aquele ímpio se converta e viva. Se converta e viva. Quando Jesus, olhe bem isso, quando Jesus sai do deserto da tentação, está lá em Mateus, lá em Marcos capítulo 1, a primeira mensagem que Jesus trouxe para o povo, não foi: você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ser isso, não. A primeira mensagem que Jesus sai após o deserto é: o tempo está cumprido, o reino de Deus chegou, arrependei-vos e crede no Evangelho. Antes de Cristo vir, a mensagem era: arrependei-vos. Quando Cristo veio, arrependei-vos. E depois que Cristo morreu e ressuscitou, a mensagem continua a mesma: arrependei-vos. Você quer uma prova disso?
Atos capítulo de número 3, versículo 19 ao 21. Isso já foi depois que Jesus morreu e ressuscitou. Agora é Pedro pregando. Olha o que é que Pedro diz. Pode olhar para mim. Pedro diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que vocês já ouviram. Agora olhe para mim e observe a finalização do versículo. Versículo 21. Olha o que é que Pedro diz: o qual convém que o céu contenha. Como assim, irmão Soares? Jesus está lá em cima, preso, contido, está algemado? Não. Jesus só está esperando a ordem do Pai para dizer: vai lá, meu filho, buscar aí. Vai lá, meu filho, porque o tempo chegou. Vai lá, meu filho, chamar aquele povo para se encontrar contigo nas nuvens. A mensagem continua sendo a mesma: arrependei-vos. Deixa eu avançar. Versículo 31, para finalizar. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Você pode, com autorização do pastor local, eu queria convidar você, quero finalizar essa parte com a igreja de pé. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é acerca do grande dia. O apóstolo Paulo já apresentou a Deus para aquela sociedade, já evangelizou e agora trouxe a mensagem do arrependimento. Mas agora, no fechamento da sua mensagem, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vai ter um grande dia aí. Esse grande dia vai chegar, em que o próprio Deus vai se assentar para julgar o mundo. Você sabe que dia é esse, irmão? Estou dizendo quando, mas você sabe que dia é esse na Bíblia? É o juízo final. Todos irão estar diante de Deus. E deixa eu lhe dizer algo interessante: quem confessou a Cristo como Salvador não vai estar nesse dia, porque quem aceitou a Jesus como Salvador já passou da morte para a vida. Perceba que o que vai levar o homem ou a mulher para este grande dia vai ser o que ele fez. Aleluia. Mateus 10, 32 e 33 nos mostra o que é que vai acontecer. Jesus disse: olha, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ainda lá em Mateus 12, 37, o próprio Senhor Jesus, para não deixar dúvida, porque não vai ter ninguém, pastor Rei, para chegar para Deus e dizer assim: eu não aceitei porque eu não ouvi a mensagem. Você não aceitou porque você não quis. Mateus 12, 37 diz assim: pelas tuas palavras tu serás justificado, e pelas tuas palavras tu serás condenado. É o que você faz, irmãos, com essa decisão diante de Deus, que vai destinar o teu fim, ou a vida eterna, ou a morte eterna. E já para finalizar, já estou estourando aqui o horário. Apocalipse capítulo 20. A palavra diz que o grande Deus se assentará no grande trono branco. Aleluia. E não vai ter espaço para céu e terra, porque a glória de Deus é tão grande
que não vai ter espaço para ninguém, só para a presença dele. A palavra diz que céus e terra fugiram, não puderam achar o seu lugar. E eu quero pedir nesse momento enquanto você está aqui, eu quero que você mentalize alguém na sua mente, para você interceder por essa pessoa, porque esse grande dia está chegando. E a palavra diz que os mortos estarão diante da presença de Deus. Não são os vivos, porque os vivos já estarão desfrutando da presença de Jesus. Aqui é para os mortos, é para aqueles que não quiseram nada com Jesus. Grandes, pequenos, estarão todos diante do Senhor, e se abrirão livros, e nesses livros estão registrados todos os atos que nós fizemos aqui. Não há nada que nós fazemos, irmãos, que não seja registrado lá. E abriu-se um determinado livro, se abrirá um determinado livro chamado Livro da Vida. E quem não foi achado com o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre. E esta é a segunda morte. Hoje você tem a oportunidade de ter Jesus como seu Salvador. Mas naquele grande dia, Jesus virá contra você como seu juiz. Como seu juiz, e duro será para ti. Não tem como escapar, não tem apelação, não tem volta. Ou você toma a decisão aqui hoje de aceitar, de confessar Cristo como Salvador, de se reconciliar com Ele, para ter uma vida eterna com Ele, ou você continua do mesmo jeito e perecerá eternamente no lago de fogo e enxofre. Você só vai para lá se você quiser. Tem alguém que deseja confessar Jesus como Salvador aqui nessa noite? Aleluia. Tem um irmão aqui que deseja confessar Jesus e quer se reconciliar, é isso? Amém, glória a Deus. Vale glória a Deus, irmãos. Tem mais alguém que deseja confessar Jesus como Salvador?